Olá, senhoras, olá, senhores, como nós tínhamos conversado nas aulas, nós estamos dando agora o tratamento final aí na nossa ementa, né? Então, ficou faltando aqui na última revisão um pouquinho de deslocamento de equilíbrio. Então, é isso que nós vamos falar. Então, essa parte nós chamamos de equilíbrio químico e deslocamento. Você deve se lembrar que nas aulas de cinética eu mostrei para vocês, né, nós conversamos juntos, que se nós tivermos uma reação genérica do tipo A mais B, esses são os reagentes, dando como produtos C mais D. Olha só, nós vamos ter uma velocidade para essa reação, que é a chamada V1, a velocidade da reação direta. A primeira providência que nós tomamos é fazer o balanceamento. Você lembra que nós vimos em cálculo estequiométrico. Vamos representar por Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Tá, então, qual é a velocidade dessa reação? A velocidade da reação 1, nós estamos aplicando a chamada lei de ação das massas, que você viu comigo, é uma constante de velocidade, constante de Goodwin, é chamada, que multiplica a concentração molar de A, elevado a Azinho. Lembre-se que a concentração molar, ou molaridade, você deve lembrar disso, isso aqui, O que é a concentração molar ou concentração em quantidade de matéria ou molaridade? É o número de mols do soluto ou a quantidade de matéria do soluto, hoje se diz quantidade de matéria, sobre o volume da solução em litros. Então, às vezes a gente chama de molaridade, de concentração molar, mas o certo seria a concentração em quantidade de matéria. Então, a velocidade da reação 1 é dita assim, a gente fala assim, que a velocidade da reação é diretamente proporcional ao produto, o diretamente proporcional é o K, ao produto das concentrações molares dos reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes de balanceamento. Muito bem, então vamos multiplicar agora pelo outro reagente que é o B, elevado ao seu coeficiente de balanceamento que é o Bzinho. Agora, pense comigo, imagine comigo que algumas reações, não todas, mas uma grande parte, o produto, o segundo membro, o C mais D no nosso caso, na medida que as moléculas são formadas, reagem entre si e reconstituem os reagentes. Tá? Então, comigo, preste muita atenção. Se isso acontece, eu vou ter uma segunda velocidade, que é a chamada reversa, né? Ou V2. A velocidade da reação 2, agora, olha, se a velocidade é diretamente proporcional, com carinho, ao produto das concentrações molares dos reagentes, os reagentes agora são C e D, porque eu estou vendo a reação da direita para a esquerda. Então vai ficar V2, vamos botar assim, igual a K', que multiplica a concentração de C elevado a Czinho, que multiplica a concentração molar de D elevado a Dzinho. Agora, é interessante você notar, nós notarmos, né, que nessas reações, se você prestar bem atenção, vai ter uma hora que a velocidade 1 ela pode se igualar à velocidade 2. É isso que a gente chama de equilíbrio. Graficamente, se você analisar num gráfico, a variação das duas velocidades, onde eu tenho velocidade no eixo y em função do tempo, no eixo x, veja bem, em função de tempo no eixo x, qual é a velocidade, valor da V1 no tempo zero? Aqui, a hora que começa, é máximo? Tu entendeu? Por quê? Porque quando eu começo, olha para mim agora, eu tenho dois frascos aqui, um com reagente A e outro com o B, e tem um terceiro frasco aqui na mesa. A hora que você aciona o cronômetro e começa, eu estou fazendo da forma mais simples. Eu misturo os dois reagentes. Então, no tempo zero, eu tenho as quantidades, as concentrações máximas dos reagentes. Isso quer dizer que a velocidade V1 ela é máxima
no tempo zero. Agora, o que acontece com essa velocidade V1 com o passar do tempo? Na medida que nós caminhamos aqui, ó, nesse sentido, olha, o que acontece, hein? Ela tende a diminuir. Por que a V1 vai diminuir? Porque quanto maior o valor de A e de B, maior a V1. Se o A e o B estão reagindo, eles estão desaparecendo. Eles estão se transformando em C e D. Isso quer dizer que essa velocidade, ela começa com um valor máximo e com o passar do tempo ela tende a diminuir. Tranquilo? Tá. Vamos ver agora o que aconteceria, ou o que acontece, né, com a velocidade V2, ó. A V2 no tempo zero, olha só, a V2 no tempo zero, ela é zero, ó. Por quê? Porque eu não tenho o C e o D. O C e o D só passam a existir na medida que o A e o B começam a reagir entre si. Você compreendeu o que eu te falei? E o que vai acontecendo com a quantidade de C e D? Cada vez ela aumenta mais. E a de A e B vai diminuindo. Vai chegar uma hora, ó, ela vai aumentando, que as duas velocidades se igualam. Então, veja, eu tenho agora a velocidade V1 decrescente, ó, e a velocidade V2 crescente, aumentando. Com o passar do tempo, ela vai aumentando. Você notou, obviamente, que nós temos um ponto aqui, ó, onde a V1, nesse tempo aqui, ó, vamos chamar de telinha, eu tenho aqui, ó, agora, eu tenho que V1 é igual a V2. Isso é o que nós chamamos de equilíbrio químico. Não necessariamente as concentrações dos reagentes A, B, C e D são iguais, mas as velocidades são iguais. Essa reação, é o que tu está pensando, ela é infinita, ela não vai acabar, nunca. Ela nunca vai acabar, a não ser que você interfira. Tem muitas reações assim no próprio corpo humano. CO2 mais água, H2CO3. H2CO3, o CO2 e água são convertidos em ácido carbônico, e o ácido carbônico em CO2 e água. São reversas, né? Existem várias situações que você precisa industrialmente deslocar esse equilíbrio. Então, na próxima, nós vamos ver como é que a gente faz para deslocar. Mas primeiro, vamos tentar ver matematicamente o que significa quando foi atingido o equilíbrio químico. Bom, V1 igual a V2, eu digo que o sistema está em equilíbrio. Muito bem. Vamos ver isso matematicamente, como é que ficaria. Ó, V1, você viu lá em cima, que é K1, que multiplica a concentração molar de A elevado a Azinho, que multiplica a concentração molar de B elevado a Bzinho. Isso é o V1. É igual a V2. V2, que você viu comigo, ó, que é K2 ou K', ó, que multiplica a concentração molar de C elevado a Czinho, que multiplica a concentração molar de D elevado a Dzinho. Vamos dar uma ajeitada nesses expoentes aqui, porque estão parecendo coisas que não são. Então, aqui é um Bzinho, ó, B elevado a Bzinho. E aqui, ó, esse daqui, ó, é um Czinho. Ó, esse Czinho daqui, tá? Muito bem. Então, eu tenho agora as duas velocidades. Agora, observe que se eu der um trato matemático, agora é bonito, hein? Se eu der um trato matemático, ó, eu coloco assim, ó, o K1 fica aqui, tá? Ou o K', vamos chamar de K1, vai? O K1 fica aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar o K', este, para o primeiro membro. Ele está multiplicando, eu vou passá-lo dividindo. K1 dividido por K'. Eu venho agora, é igual. Olha, cuidado na interpretação. A concentração molar, número de mol sobre o volume de C, ele vai te dar, que multiplica a concentração molar de D elevado a Dzinho sobre a concentração molar de A elevado a Azinho, que multiplica a concentração molar de B elevado a Bzinho. Ó. Então, agora ficou fácil, né? O que você vai ter? Nós temos que quando está em equilíbrio, você tem uma outra constante. Você sabe que quando você multiplica duas constantes, o produto de duas constantes é uma terceira, né? O quociente também. Então, o K1 sobre K2 é o que nós chamamos de Kc.
Esse Kc, muito ligado, Kc, a gente fala constante de equilíbrio calculada em função das concentrações molares. É exatamente isso que você está vendo, ó. É o produto das concentrações molares do segundo membro, ó, dividido pelo produto das concentrações molares do primeiro membro, ó. Lembre-se que se eu tivesse um reagente sólido aqui ou aqui, ó, ele não apareceria nas equações das velocidades. Reagentes sólidos não aparecem, porque a velocidade da reação só depende da superfície. Quando tem um reagente sólido, tu tem que pulverizá-lo, né? Então, o reagente sólido não apareceria no Kc. Você poderia, ao invés de ter feito essa demonstraçãozinha usando as concentrações molares, você poderia também ter usado pressões parciais. Caso você tivesse usado as pressões parciais, se todos fossem gases, você poderia usar pressões parciais. Agora, se alguns são gases, outros líquidos, aquosos, você vai usar o Kc. Se tiver sólido, não vai aparecer na expressão. Mas se você tivesse uma equação toda com gás, você poderia ter calculado o Kp, a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, que seria a mesma coisa, ó. Só que seria pressão parcial de Czão elevado a Czinho, que multiplica pressão parcial de Dzão elevado a Dzinho, deixa eu corrigir aqui, sobre a pressão parcial de Azão elevado a Azinho, que multiplica a pressão parcial de Bzão elevado a Bzinho. Tranquilo? Compreendeu bem? Então, as duas, inclusive, podem estar interrelacionadas, né? Então, usamos a lei de Gutenberg para que nós conseguíssemos calcular as equações de velocidade. Se tivesse componente sólido, nós não teríamos feito, né? Muito bom. Na sequência agora, nós vamos trabalhar agora uma parte de deslocamento de equilíbrio. Eu sugiro que você deduza, né, isso daí. Eu só vou, antes disso, eu vou tentar te dar um exemplo prático, tá? Vamos lá? Vamos. Então, o exemplo prático que eu vou usar para você, assim, imagine essa equação dessa reação aqui, ó. Olha, vamos supor que nós estivéssemos com a famosa equação de Gutenberg-Weill. Perdão, a famosa equação de Gutenberg-Weill é a velocidade, a famosa equação de Haber-Bosch. O Haber-Bosch é aquela onde eu tenho, quando eu reajo o hidrogênio com o nitrogênio, ó, eu produzo amônia. Só que a amônia, NH3, na medida que é formada, reconstitui os reagentes. Acertando os coeficientes de balanceamento, nós vamos botar 2 aqui, ó, vamos botar 1 aqui no nitrogênio para não ter fração. Se você botasse 1 no hidrogênio, ia dar fração. Então, vamos fazer por tentativa. Você conhece os outros métodos, mas aqui vai por tentativa. Eu tenho 2 nitrogênios no primeiro, eu tenho 2 no segundo. Eu tenho 6 hidrogênios no segundo, ó, 3 vezes 2. Eu coloco um 3 aqui. Todo mundo no estado gasoso. Tá, eu tenho aqui a V1, eu tenho aqui a V2, ó. Tranquilo? Tá. Vamos calcular a constante de equilíbrio? Vamos. Primeiro vamos calcular para a concentração molar, ó. O Kc. A constante de equilíbrio aqui seria igual à concentração molar de NH3, ó, segundo membro, elevado a 2, sobre a concentração molar de H2, ó, elevado à terceira, que multiplica a concentração molar de N2, ó, elevado a 1. Não precisa colocar, só estou colocando para você ver. Porque tudo é gás, né? Se tivesse um sólido, eu não colocaria. Veja, por exemplo, que para alterar esse equilíbrio, para tirar do equilíbrio, porque a V1 está igual a V2, está em equilíbrio, primeiro, para estar em equilíbrio tem que ser reversa, tem que ter a reversa. Segundo, a V1 tem que ser igual a V2, as concentrações não precisam ser iguais. O que eu posso fazer? Você vai ver na sequência que a gente pode alterar ou a concentração, ou a pressão exercida sobre o sistema, ou a temperatura. Mas na próxima a gente vê. Só para concluir com mais eficiência essa passagem, observe que se eu estivesse calculando um detalhe,
ele vai te dar, tá, os números de mols, ó, e o volume de cada reagente. Aí vai te dar o volume do frasco. Então, você, a partir do número de mols que eu te der de hidrogênio, ó, de nitrogênio, de NH3, você faz, ó, que concentração em quantidade de matéria, ó, vamos pegar para o H2, ó, ele vai te dar os valores, é igual o número de mols ou quantidade de matéria do H2, ele vai falar, tem 10 mol, ou vai falar, tem 20 gramas, como cada mol tem 2 gramas, no caso do hidrogênio, você teria 10. E o volume do frasco está sendo fresco, a reação num frasco fechado, divide. Aí você pega esse valor aqui, ó, e substitui aqui. Faz o mesmo para os outros. Simples assim, não tem que ficar preocupado porque os problemas são muito fáceis. Agora, se ele te pedisse o Kp, né, o Kp, é simples também, ó. Essa dá porque todos são gases, então vai ficar, ó, o Kp é igual à pressão parcial de NH3, ó, elevado a 2, sobre a pressão parcial de H2, ó, elevado à terceira, que multiplica a pressão parcial de N2, ó, pressão parcial de N2 elevado a 1. Então, nós temos os dois capas. Tranquilo? Então, daqui a pouquinho a gente volta para trabalhar agora o deslocamento de equilíbrio. Tranquilo? Beijo grande, fiquem com Deus e namastê. A gente volta na sequência.